assim, em nome de Jesus Cristo da caridade, estamos iniciando a atividade esta quarta-feira à noite. Nosso irmão de la Torre de Torres, para a explanação, irmã Elvira, a leitura do Evangelho, fazemos a intercessão por nós através de uma prece. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofenderem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Se teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a falta a sós, entre ti e ele. Se ele te ouvir, terás ganhado teu irmão. Então, aproximando-se, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da doçura, pois aquele que não é misericordioso não poderia ser dócil e pacífico. Então consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Ela consiste. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos golpes que poderiam ser desferidos contra ela. Uma é sempre ansiosa de uma sustentabilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansitude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu nunca perdoarei, pois se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se perdoe a seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que delicadamente poupa o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo sendo ele quem está de todo errado. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que julga ser impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se ele estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, para poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Não é aí que está a generosidade. Esta é uma maneira de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que prova maior desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, este sempre contará com a simpatia das pessoas imparciais. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Eu já disse aqui várias vezes, vou repetir hoje. A doutrina, nada é por acaso. Na hora que o irmão pediu para abrir aleatoriamente o Evangelho, eu peguei e abri aleatoriamente e deu esse capítulo. E nosso estudo de hoje, perdão, capítulo 10 do Boa Nova.
confirmou que estamos no caminho certo. Estudar sempre é importante, porque mais que a gente ouça, mais a gente precisa ouvir. Não que a gente não saiba, mas para memorizar, né? Que a gente às vezes esquece. Prova é que estamos estudando o Evangelho há quantos anos e continuamos estudando e vamos continuar estudando por muito tempo. E nesse capítulo do Boa Nova, onde fala perdão, tudo começou com as pregações de Cristo, com os apóstolos, junto ao lago. Então Jesus pregava para aquelas pessoas pobres, doentes, desassistidas, e ele sempre procurou fazer aquilo que é certo. Amar o próximo, fazer a caridade e, principalmente, empregar o amor em todas as situações. Ele conseguia administrar essas ocorrências porque ele tinha a sabedoria. Mas os apóstolos tinham dificuldade de entendimento. E muitos deles, no início desse capítulo, eles discutiam com os judeus. E Jesus, percebendo que poderia complicar a situação nesse fato, ele se retirou junto com os apóstolos. E os apóstolos comentaram o que houve, o que não houve, porque e Jesus sempre dizia paciência, tolerância, amor. Então é uma coisa tão importante o perdão que a gente não tem ideia o que é o perdão. Aqui então assim nós vamos começar assim. Hoje vamos refletir sobre uma das virtudes mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais libertadora na vida, que é o perdão. Todos nós, em algum momento, já fomos feridos verbalmente por palavras, em algumas atitudes contra nós, algumas rejeições, algumas incompreensões e, quem sabe, até em algum momento, nós também ferimos alguém. Inconscientemente, às vezes, mas ferimos também. Por isso, o perdão não é um tema distante só de estudo aqui. É um assunto da nossa vida diária. Está dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade, com as pessoas das quais a gente se comunica e outras que a gente também não se comunica. E no capítulo 10 do Boa Nova, esse livrinho aí, nós somos convidados a compreender o que é perdoar. Não é esquecer a obrigação, nem aceitar injustiças. É liberar a alma do peso, da tristeza, da mágoa pela qual nós somos marcados. E nós sabemos o que é o perdão? A gente está aqui hoje na Casa Espírita e eu vou fazer uma pergunta. Nós temos realmente consciência da nossa parte espiritual? Estamos preparados para saber o que é espiritual e o que é material? Foi feito um teste numa mesa mediúnica com 2 espíritos, onde um dizia: meu Deus, eu não posso caminhar. Eu estou preso porque machuquei as minhas pernas. E o outro disse: não, eu posso caminhar, posso dançar, posso sair tranquilamente. E o que é isso? Esse que não consegue caminhar, ele não tem ainda o discernimento de saber que ele desencarnou. Que quem não caminhava é aquela matéria na qual ele habitava.
momento que ele desencarnou, ele ficou livre. Mas ele não tinha o conhecimento. Ele não tinha o entendimento. Então, por isso eu pergunto, nós sabemos o que é o perdão? Estamos preparados realmente para perdoar? Espiritualmente, como somos espíritas, estudantes da doutrina, o perdão é entendido muito além de um simples ato social e educado. Ele é visto como uma ferramenta essencial de libertação, de cura da nossa alma. É uma evolução espiritual. É a decisão consciente de romper círculos de dor, de vingança, de mágoa que nós atravessamos na nossa existência. Tem uma coisa tão fácil, tão simples, né? Que a gente tem esse problema às vezes. Não sabe o que é. Aqui estão alguns principais pontos que a espiritualidade nos ensina sobre o perdão. Primeiro, é um ato de libertação nossa, pessoal. Libertamos a si mesmo. Por quê? O perdão não é sobre o outro, mas sobre tirar um peso de nossas próprias costas, liberando nossa alma do ressentimento que impede muitas vezes a prosperidade e a paz. Porque estamos machucados, estamos tristes, estamos magoados. E não estamos achando o ideal de como sair esse peso. Por que será isso, né? Existe também, com perdão, uma cura emocional, uma cura física até. Porque ao liberar o perdão, sentimentos negativos como a raiva, a amargura, são substituídos por paz e amor, promovendo uma cura interior de cada um. Às vezes eu fico pensando, como é fácil eu falar, né, para as pessoas, e as pessoas entender como é fácil, mas na hora de agir, por que a gente estuda? Por que a gente busca esse conhecimento? Porque nós temos dificuldade. Porque se nós não tivéssemos dificuldade, não estaria nesse capítulo 10 o que é o perdão. Não estaria no Evangelho os misericordiosos que têm que perdoar 70 vezes 70, já não tem o céu. Então, será que eu sou estudante? Sou. Mas tem as minhas falhas, tem as minhas reservas e as minhas dificuldades. E isso faz com que eu busque cada vez mais como funciona. E o fundamento do perdão é uma parte fundamental da caridade. De praticar a caridade. Segundo o Espiritismo, não existe caridade sem perdão, pois amar os inimigos significa perdoar sem restrições. Aí eu trago o exemplo de Jesus, naquela pregação do lago, onde ele pregava e era ofendido, onde os apóstolos tentavam apoiar Jesus e eram ofendidos, Jesus nunca reclamou. Ele nunca apontou um dedo para sequer um judeu. Ele ouvia, ele escutava e meditava. E esse exemplo ele nos deu até hoje. Como é bom escutar. Como é bom entender as dificuldades dos outros para que a gente possa fazer a caridade e ajudá-los. Então a gente vai indo. Nós já ouvimos falar que existe a lei causa e efeito.
nos nossos estudos. Perdoar é também compreender que todos erram, que possuem limitações, e ajudando a cancelar dívidas espirituais. Nós temos dívidas espirituais? Temos muitas dívidas espirituais. Por isso que estamos aqui. Que bom que nós estamos aqui. Estamos evoluindo, estamos procurando a nossa libertação através do perdão. E vamos conseguir, com certeza. O perdão é decisão e não sentimento. Porque eu posso ter um sentimento de amor com aquela pessoa, mas eu não lhe perdoo. Agora, a decisão é minha. Mesmo te amando, mesmo magoado, eu vou te perdoar. É uma decisão. Não é um sentimento. Porque o sentimento eu já tenho há muito tempo. O perdão eu decidi agora. Estou 20 anos sofrendo, magoado, porque ele me magoou. Hoje eu vou perdoar. Continuo amando. E hoje eu vou perdoar. Isso se chama uma escolha consciente. É saber o que está escolhendo. Porque nós temos a consciência espírita. Nós somos cristãos, somos espíritas. Nós praticamos o bem, somos falhos como humanos, mas temos consciência. E essa escolha de eu perdoar é uma consciente meu, que eu determinei. E para isso, eu não dependo de ninguém. O perdão verdadeiro não espera um pedido de desculpas para que possa acontecer. É uma decisão interna de não desejar mais retribuir, sem pensar inconscientemente, o mal. Porque eu não estava perdoando. E no momento que eu tenho a consciência, eu deixo de passar a fazer mal para ele também. Não esqueçamos, né? Energias, nós funcionamos com energias, com pensamento, não é verdade? Estamos aqui sendo testados todo dia. Existem 3 níveis de perdão. Primeiro, o auto-perdão. Honrar e respeitar a própria história, perdoando a si mesmos pelas minhas falhas. Não posso repetir, mas eu posso corrigir. Então, vou me perdoar. Segundo, perdoar o outro. É aceitar a dualidade humana e romper o ciclo de mágoa. Como é profundo, né? Aceitar a dualidade humana e romper o ciclo de mágoa. E como é que a gente faz isso? Quantas vezes irmãos ficam 20 anos sem se falar? Pai, mãe, irmãos, não se falam porque estão magoados. Aí eu volto lá quando eu perguntei, sabemos onde estamos? Somos espíritas? Eu sou espírito ou sou matéria? Porque isso vai desaparecer. Eu vou desencarnar, eu não vou ter mais mágoa. Não é o estudo? Perdoar sempre. Perdoar nossos inimigos. Mas vamos indo. Perdoamos o outro já. E o terceiro tipo de perdão
é difícil, esse é difícil, é pedir perdão, reconhecer os meus erros, para que eu tenha uma evolução espiritual. Em suma, espiritualmente falando, perdoar é um remédio santo, que permite à alma avançar com o coração limpo, sem acumular um lixo emocional. Gente, o que é acumular um lixo emocional? São essas perrenhas que a gente tem na cabeça. O cara me olhou, cara feio, coisa horrível isso. Por que ele fez isso? Por que ele me deu aquele encontrão? Ele me empurrou, não juntou o meu cestinho que caiu no chão. Coisas simples do dia a dia, gente. Isso são lixo emocional. Nós, espíritas, temos que estar preparados para isso. Nós somos estudantes da doutrina, acabamos de ler o Evangelho, estamos estudando o capítulo da Boa Nova, que é o perdão. Então, esse lixo não faz parte mais de nós. Vamos expulsá-lo, não é verdade? Como eu tinha dito, as primeiras peregrinações de Cristo e seus discípulos em torno do lago haviam alcançado algo impossível de esquecer, porque toda vez que Jesus falava, é difícil de esquecer. Pelo carisma, pelo amor que ele tinha, ele sabia deixar para todos nós aquele belo exemplo, aquela bela palavra, aquela bela palestra, não é verdade? E quem recebia essas palestras eram os doentes atribulados, que agradeciam o alívio, buscando ansiosamente a saúde. Trabalhadores humildes, que se enchiam de consolações ante as promessas que Cristo falava do Boa Nova. Gente, nós estamos estudando o Boa Nova. Naquela época, que eu lembro, no livro Renúncia, vocês podem conferir, no livro Renúncia, em 250 depois de Cristo ser crucificado, eles matavam os cristãos ainda. Eles não aceitavam a crença a Jesus. Eles achavam que Jesus era doente, era perseguidor, mudava a cabeça do povo contra os imperadores. Então isso tudo é exemplo para nós. Vamos perdoar. Aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo. O que é perdoar? Muitas vezes pensamos que perdoar é dizer, tá, tudo bem, te perdoo. Pode ir. E não é, né? Eu disse verbalmente. Lembra um capítulo que tem, que a gente estuda, que o pior mal é quando a gente fala e não sabe o que está falando, não sabe como está se expressando e está ofendendo as pessoas. Se tu disser isso para uma pessoa, tu pode ofender, tá, vai, te perdoo, como quem diz, me deixa em paz, né? Então, gente, nós temos que ter cuidado. Olha o lixo emocional, né? Mas o verdadeiro perdão é bem mais profundo. Perdoar é não desejar vingança, não alimentar o ódio, não transformar a dor em amargura, escolher sempre seguir em paz. Lembra que eu falei que Jesus recolheu todos os discípulos para ir embora, para não ter discussão, porque ele sentiu o ambiente pesado demais e poderia sair daquele ritmo que ele estava pregando, na verdade.
verdade? Ele tinha que dar o exemplo. E ele não fez isso. Nós temos que fazer isso também, no trânsito, no mercado, na loja, em casa, no trabalho. Temos que desviar essas perseguições involuntárias contra nós. Perdoar não significa concordar com ele. Olha bem, não significa concordar com ele. Significa não ficar preso a ele. A sua ideia, a sua personalidade são positivamente válidos. Razão. Isso é muito forte. A gente tem que pensar muito quando diz isso. Olha bem, ó. Perdoar não significa concordar com o erro. Eu te perdoo, mas não concordo com o teu erro. Tu vai resolver o teu problema. É aquela história. O esmoleiro pede mais bola, um não dá porque ele vai tomar cachaça. O outro não dá porque ele vai usar coca. O outro não dá porque ele não sabe usar. Não interessa o que ele vai fazer. Nós vamos praticar a caridade. Então nós vamos cumprir a nossa ideia, com a nossa personalidade. Ele vai responder pelos erros dele. Certo? Então a gente tem que pensar muito, né? Quem guarda ressentimento permanece ligado ao fato doloroso. Revive a cena, sofre e alimenta sombras inferiores. Fulano está com depressão. Por que será? Fulano se meteu dentro da sala, não reage e só pensa no problema dele. Ele tem pena dele mesmo. E o que Cristo nos ensina? Temos que estar juntos um do outro, porque um ou outro nos ajuda a passar os problemas, a passar a vida no trabalho, na festa, no aniversário, no casamento, na felicidade, na tristeza. Porque a dor material passa. Se nós perdermos o ente querido, nós vamos ter saudade, não dor. Já pensou assim? Olha bem a profundidade. A dor material passa. Até quando se perde o ente querido. Ela transforma em saudade. Agora, a dor espiritual. Eu estou mal. Lembra o que a gente estuda? Pensamento positivo. Sintonia com a espiritualidade. Olhe para frente. Siga. Não desista. Tenha força. Ah, 8h30 já. Eu vou ver pelo finalzinho que só então. Por que é tão difícil perdoar? Se perdoar faz tão bem, por que a gente custa tanto a perdoar? O orgulho. O orgulho. As minhas dores nascem porque o meu ego diz: por que fizeram isso comigo? Logo comigo. É fantástico. O orgulho exige reparação imediata. O espírito, olha como é importante aqui, eu vou ler. O espírito maduro, não sábio. Sábios são os espíritos superiores. Nós estamos engateando. O espírito maduro busca compreensão. Desejo de justiça não pode ser confundido com vingança. Queremos que o outro pague por aquilo que ele fez. Claro que nós não podemos julgar, mas ele vai prestar contas, com certeza. A justiça educa, traz o ser para a realidade. A vingança fere, judia e maltrata.
tanto a mim, que tenho a vingança, como ele, que sofre a vingança. Não podemos ter apego a essa dor, né? Quando entendemos que todos estamos em aprendizado, começamos a olhar os erros humanos com mais misericórdia, porque nós estamos tendo um entendimento espiritual. Estamos aprendendo a sentir a dor do próximo. Né? Eu vou ter que pular bastante aqui. Jesus sofreu incompreensão, abandono, traição, ironia e violência. E ele nunca deixou de amar. Ele nunca perguntou, vais me amar? Não, ele primeiro amou, para depois observar. Isso é um ponto muito alto, né, do espírito superior. Perdão é um processo que nem sempre acontece num dia só. Tem que ser estudado, trabalhado, com paciência, misericórdia e tolerância. Eu vou pedir para vocês, passei 3 minutos, eu vou pedir para vocês, se possível, fechem os olhos agora. Tente enxergar uma luz bem clara, uma luz como essa luz aqui, bem clara. Feche os olhos, serenize o teu pensamento. Agora faz essa pergunta. Quero continuar carregando esse peso ou desejo ser livre? Gente, vamos ser livres. Vamos perdoar. Eu vou me despedir de vocês assim. O perdão talvez não mude imediatamente quem nos feriu, mas transforma profundamente quem perdoa. A mágoa é a prisão com a porta aberta. O perdão é a coragem de sair dela. Talvez alguém aqui carregue lembranças antigas, feridas silenciosas, palavras que nunca esqueceu. Mas hoje, a vida convida. Solte o peso. Deixe ir embora. Seja leve. Não porque o outro sempre mereça, mas porque sua paz merece nascer. Que Jesus ilumine, guarde e proteja a todos. Muito obrigado pela atenção. Para a irradiação dos lares, então vocês mentalizem os irmãos que precisam de ajuda no lugar que eles estiverem. Acompanhem o pensamento desse decário. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dá força àquele que passa pela provação, dá luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dai a culpado o arrependimento, ao aflito a consolação, a doente o repouso. Pai, dai ao Espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, àqueles que vos não conhecem. Esperança àqueles que sofrem. Que vossa bondade permita hoje os Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abraçar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos.
ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade e a humildade, que farão em nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa puríssima imagem, e que assim seja. Vamos para o passe. Mentalizem seu anjo da guarda para